Vamos lá, Sanderson, vamos falar de geração de emprego. A gente vê hoje, você é advogado criminalista, sabe disso. A gente vê uma parcela muito grande da nossa juventude à mercê das organizações criminosas. E aí se fala muito de tirar o jovem dessa, vamos dizer, desse perigo, desse risco social. E se fala muito na opressão. E aí eu vejo muito poucos falar de educação. A gente está falando de educação porque, na minha opinião, me corrija se estiver errado, se você pensar diferente, mas a educação está ligada à questão desses jovens que estão fora do mercado de trabalho, que estão correndo o risco de se tornarem marginais. Qual é o seu pensamento em relação a isso, em relação a proporcionar a geração de emprego, mas capacitar as pessoas, porque muitas vezes tem emprego, mas você não tem a qualificação necessária? São coisas fundamentais. Eu sou um defensor do que a gente conhece por welfare state, estado de bem-estar social. Eu não sou defensor da destruição do Estado ou de minimizar a importância do Estado. Eu sou um defensor do welfare state. É um Estado presente na vida da sociedade, na educação, na saúde, nos transportes, na previdência. Assim, um modelo que eu tenho. Eu não me inspiro em Cuba, eu não me inspiro em Venezuela, não. Agora eu me inspiro em Noruega, eu me inspiro em Suécia, eu me inspiro em Dinamarca, em Holanda, nos chamados países nórdicos, que são os países governados por esse pensamento do welfare state, onde a prioridade desse tipo de governança é gerar renda, é gerar emprego, para que o consumo possa aumentar e as pessoas possam ter satisfação de vida. Nesses países, presídios são fechados. Imagine só, presídios sendo fechados. Por quê? Tem políticas públicas, tem assistência para os jovens, tem assistência para o velho, tem assistência para as pessoas que precisam. Então, o Estado, que foi destruído, vem sendo destruído ao longo do tempo aí, pelo que nós chamamos de neoliberalismo, tem minimizado a sua atuação de políticas públicas para oportunizar o jovem estudar, para oportunizar o jovem ter emprego, para oportunizar essas classes mais baixas ter acesso às universidades e à nossa educação. E isso não é só ter acesso, é qualificar também essa educação. Então, vejo como algo necessário. Eu, como senador da República, serei um defensor de programas sociais, serei um defensor desse bem-estar social, do Estado como um propulsor de políticas que possam beneficiar a juventude. A construção da Universidade Pública do Acre exatamente tem esse propósito também, de oportunizar esses jovens a ingressarem no ensino público, de incentivar a cultura, incentivar os esportes, estar presente na vida desses jovens e tirando ele das organizações criminosas. Obrigado, candidato. Ainda continuando na infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, mais presídio e mais polícia. Este é o caminho para combater a criminalidade? Esse é um caminho, vamos dizer assim, Luiz, que eu vejo é mais ideológico do que uma solução para os problemas que a gente vê, né? A gente vê pessoas aí querendo mais penas mais rígidas, fazer mais presídios, coisas absurdas em relação a isso. E o grau de civilidade numa nação, muitas vezes é medido pela forma com que os seus países tratam essa questão da criminalidade. Falei agora há pouco que Noruega, alguns países nórdicos, eles fecham presídios, eles não ampliam presídios. E nós aqui, às vezes, levantamos essa bandeira de bandido bom é bandido morto, tem que aumentar as penas, tem que aumentar o presídio. Não. Minoridade penal? A menoridade penal. Então, o Estado ele tem que pensar exatamente políticas que possam favorecer as pessoas, tirar do mundo do crime e trazer para o mundo do trabalho, trazer para o mercado do trabalho, mostrar o valor que tem a educação, mostrar o valor que tem a cultura. Não é solução, nunca foi solução aumentar penas para crimes. Os crimes continuam acontecendo, os índices de criminalidade continuam aumentando. Onde tem um Estado ausente, tem uma criminalidade organizada presente. O Estado precisa estar presente também. Claro que a segurança é importante, a polícia é importante, o sistema de segurança é importante, mas o Estado ele não pode ter apenas um papel repressor, ele tem que ter um papel propulsor de políticas públicas que faça com que os jovens mais necessitados, as pessoas mais simples, tenham condições de acesso digno aos serviços públicos, condição de se estudar, condição de ter saúde, condição de ter transporte. Então, isso depende muito do Estado e depende muito da visão do governante em relação ao papel do Estado.
como senador, estarei sempre atento às propostas que venham beneficiar essa juventude para tirar o jovem da criminalidade. Eu sou favorável a um Estado eficiente, um Estado que tenha políticas públicas voltadas para os menos necessitados. Esse é o meu perfil. Eu estou aqui dizendo como eu votarei, como eu me conduzirei como senador da República. Obrigado, candidato. Finalizando agora, temática infraestrutura e geração de emprego. Quem faz a pergunta é o Astério Moreira. A questão, candidato, da infraestrutura e geração de emprego, então há uma correlação, né, bem próxima ali, porque quando há uma infraestrutura, quando gera emprego, gera muita coisa. Agora, a gente tem um problema sério no Brasil. Quando se fala em infraestrutura, volta-se um pouco no tempo e a gente vê que a maioria da construção da infraestrutura do país, de qualquer lugar desse país, está contaminado pela corrupção. O que é que um senador da República pode fazer para alterar essa situação? Porque a gente vê o país com a sua infraestrutura, é uma obra numa rodovia, uma obra numa ponte. São Paulo está lá o anel viário, o anel de São Paulo. O Rodonel, contaminado pela corrupção em governos do PSDB, inclusive. Esse é um dos grandes males da política. Eu, como senador, eu estarei levantando essa bandeira do combate à corrupção. E eu tenho condições de levantar essa bandeira, porque eu sou um candidato ficha limpa. Eu não respondo a processos criminais, eu tenho ficha limpa. Então, o candidato que tem ficha limpa, ele tem condições de exigir uma postura ética na vida pública. Agora, às vezes, tem candidatos enrolados com a justiça, ainda conseguem ser candidatos. Então, como é que vai falar de moralidade? Como é que vai falar de combate à corrupção? Essa é uma bandeira que eu tenho como valiosa e importante para o nosso país. É lamentável a quantidade, um dos países mais corruptos do mundo, um dos países mais desiguais do mundo. E qualquer obra, às vezes, surge denúncias de corrupção. Mas isso tem que partir do governante, tem que ser um cara sério, tem que ser uma pessoa responsável. Aqui volta aquela ideia do espírito público. O governante tem que ter espírito público, ele tem que colocar o bem-estar da população acima de interesses pessoais. E a infraestrutura está relacionada à geração de emprego, com toda certeza. O Washington Luiz, que foi um dos presidentes do Brasil, ele dizia o seguinte: governar é construir estradas. E tem muitas coisas interessantes numa pequena frase dessa, porque gera emprego, propicia o desenvolvimento de um estado. Hoje nós não temos condição de manter uma estrada dessa, BR, funcionando. O relator do orçamento não consegue trazer recursos para a gente deixar uma estrada dessa sem... Entra ano, sai ano, esburacada, toda destruída. Isso é o retrato do estado do Acre, essa estrada. É o retrato da qualidade dos nossos políticos, que não conseguem colocar recursos e manter uma BR dessa, que é a principal, vamos dizer assim, é a principal via do estado do Acre. Enquanto nós não tivermos uma BR dessa funcionando o tempo todo, bonita, organizada, nosso estado vai continuar um estado pobre, porque ela espelha a qualidade dos nossos políticos.